Neste domingo, caros irmãos e irmãs, nós celebramos uma solenidade que, quando cai aos domingos, é celebrada. É a dedicação da Basílica de São João do Latrão, em Roma. Por que nós celebramos o aniversário da dedicação da Basílica Lateranense com esta solenidade? A Basílica do Santíssimo Salvador e São João Batista, chamado São João do Latrão, porque foi construída no assim chamado Palácio Lateranense pelo imperador Constantino, ela é a Catedral de Roma. Muita gente pensa que é a Basílica de São Pedro, no Vaticano, que é a Catedral de Roma. Não, a Catedral de Roma, a Catedral do Papa, que é bispo de Roma, é a Basílica Lateranense. Cabeça e mãe de todas as igrejas do mundo, por causa da missão petrina, da missão do sucessor de Pedro. Então, o bispo de Roma, que tem a sua catedral, a sua cátedra, como todos os bispos em todas as dioceses, tem a sua catedral, a sua cátedra, preside a Assembleia Universal da Caridade. E por isso nós celebramos com solenidade, porque a igreja é essa comunhão, participação e missão, como estamos aí definindo e aprofundando cada vez mais na implementação do sínodo, sobre a sinodalidade que estamos vivendo nas nossas dioceses. Bem, vamos ouvir o evangelho deste domingo. É do evangelho de São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Bem, o templo de Jerusalém era central para o culto de Israel. As peregrinações em vários momentos litúrgicos que se faziam a este templo, ele foi construído, como habitação de Deus. Tinha até um lugar próprio nesse templo, o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava para a oferenda do sacrifício do perdão, para implorar o perdão por si e pelo povo, oferecia sacrifício, enfim, todo um ritual que mostrava que ali era o lugar sagrado da presença de Deus. E Jesus, como judeu, acreditava nisso. Essa atitude, digamos, entre aspas, violenta de Jesus, é exatamente porque o templo, a religião, o sagrado era utilizado não simplesmente para o comércio,
mas para a exploração dos pobres não tem nada a ver com vender bois e ovelhas e pombas, porque isso fazia parte do ritual e as pessoas faziam isso com espírito religioso. Era exatamente a maneira como era vendida, câmbio, comércio, enfim, isso que deixa Jesus indignado, porque se torna um negócio, né? A fé e a prática religiosa. Mas temos que nos deter nesta solenidade da dedicação da Basílica Lateranense, e que serve também para lembrarmos a dedicação das nossas igrejas, não só catedrais, mas também das nossas comunidades, das nossas paróquias. Quando Jesus diz: destruí este templo e eu reconstruirei em 3 dias, ele está falando de um novo culto. Um novo culto que se realiza no seu corpo. Porque ele, Jesus, é o altar, ele é o sacrifício, ele é a vítima. Vítima, altar e sacrifício. O corpo de Jesus toma o lugar do templo. No corpo de Jesus se realiza o verdadeiro culto a Deus, de entrega total, de comunhão e com um gesto de amor profundo, porque é entrega, é doação. Meus irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Ainda que possamos realizar um culto perfeito, vamos chamar assim, nas nossas celebrações e de modo especial na Eucaristia, nos nossos espaços litúrgicos, o verdadeiro culto se dá através de nós, dos nossos corpos. Nós somos membros do corpo de Cristo, somos pedras vivas da igreja, porque aquilo que Jesus realizou e do qual nós participamos e no qual nós também nos configuramos com Cristo, traz a salvação para o mundo. Então não é mais o templo, né? Que Jesus até vai dizer no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, não ficará pedra sobre pedra, né? Não é, mas o corpo do Cristo, que é sacerdote, altar e vítima, ressuscitou, subiu aos céus, está glorioso. E essa sua ação salvífica, né, vive na nossa vida, na comunhão que nós vivemos na igreja. Rezemos. Ó Deus, com pedras vivas e escolhidas, preparais um templo eterno para a vossa glória. Aumentai na vossa igreja os dons do Espírito que lhe destes, para que vosso povo fiel cresça sempre mais, edificando a Jerusalém celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que nas nossas comunidades, celebrando esta solenidade da dedicação da Basílica Lateranense, cresça a nossa comunhão para participarmos da missão da Igreja, que é o corpo místico de Cristo. Até uma próxima vez.